Bom, nós vamos agora às atualizações dos números e também da situação da pandemia no estado. Ontem à tarde, o governador Eduardo Leite anunciou o mapa definitivo das bandeiras adotadas no Rio Grande do Sul. Isso para essa semana, não é? 3 regiões que haviam sido colocadas em vermelho no mapa conseguiram reverter a situação. A gente vai conversar agora com a Lena Caetano, que traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Lena. Olá, Daniel. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos de casa, companheiros do NT Sul da TV Novo Tempo. Realmente, Daniel, dos 67 recursos impetrados junto ao governo do estado e analisado pelos técnicos, das 9 regiões anunciadas na sexta-feira em bandeira vermelha, 3 conseguiram que seus recursos fossem aceitos, as regiões de Caxias, Erechim e Palmeira das Missões. E nesta reavaliação, pesou muito a estabilidade dos dados desses municípios, né? E os resultados que apontam que o vírus que a pandemia está com um avanço meio que sob controle por lá. Nós temos, eu chamo o mapa aí para mostrar para o pessoal de casa, a atualização das regiões. 6 regiões mantidas em vermelho são regiões de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Passo Fundo e Santo Ângelo. 2 regiões estão em bandeira amarela e 12 regiões em bandeira laranja. Nós queremos destacar, Daniel, que com relação às bandeiras vermelha, afora Passo Fundo, as demais regiões que estão com a bandeira em vermelho, na próxima semana devem permanecer com essa bandeira, isso porque são reincidentes na bandeira vermelha, então, por questão de medida de contenção, de segurança, o protocolo do governo prevê a permanência desses municípios em bandeira vermelha na próxima semana. Cerca de 46% dos gaúchos, da população gaúcha, está convivendo atualmente sob as restrições e regras da bandeira vermelha. Só para conhecimento do pessoal, então, que são regras bem mais restritivas, a questão de circulação, inclusive de funcionamento do comércio, onde só o comércio essencial funciona. E o governador foi questionado e mencionou durante a live de ontem, Daniel, que para a definição da cor das bandeiras não são usados apenas números e regras matemáticas, tem todo um contexto de análise e de avaliação que os técnicos levam em conta. Vamos ouvi-lo. Nós estamos falando sobre, eu já falei isso em outros momentos, nós estamos falando sobre algo muito grave também, que é, além da análise de risco, estamos falando de outra coisa muito grave, que é fechar estabelecimentos, suspender serviços, mexer muito na vida das pessoas, né? Eventualmente provocar dificuldades enormes em emprego, em renda, em receita, na vida das pessoas. Nós temos aqui uma obrigação em análise de contexto, evidentemente. Não pode ser uma fórmula matemática aplicada automaticamente, senão não faria nem sentido eu estar aqui como governador fazendo essa live. Simplesmente inseriríamos-se os dados e ela seria um sistema informatizado automaticamente rodando as bandeiras e apresentando os resultados e o que se deveria fazer para os protocolos em cada uma das regiões. Então, não é uma máquina que resolve isso. Tem que ter uma análise de contexto e, em última instância, uma visão que acaba sendo subjetiva, evidentemente. Ao máximo respaldada pelos dados, pela informação, pela ciência, como nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, com rigor, né, com muito rigor, aplicando com o uso da ciência as restrições que nos ajudam a controlar a situação do coronavírus no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que para a definição das bandeiras, né, um único número faz absolutamente toda a diferença, né? Por isso, qualquer divergência, ela obviamente vai ser contestada pelos municípios. E aí, Helena, nessa rodada teve contestações ou correções também por parte do governo do estado? Teve sim, Daniel. Os municípios de Ibiaçá, Espumoso e Guarani das Missões tiveram correções de alguns dados. Eles foram reincluídos no grupo de municípios sem registro de óbitos e sem registro de internações hospitalares nos últimos 14 dias. E por que esse dado é importante? Esse dado é importante porque entre os 167 municípios
que estão atualmente em bandeira vermelha, 91 que possuem essa condição de sem registro de óbitos e sem registro de internações, esses municípios, mesmo em bandeira vermelha, podem atuar sob as regras e restrições da bandeira laranja. É uma flexibilização especial concedida aí pelos protocolos do governo. E o governador, inclusive, na live de ontem, também mencionou a questão de algumas flexibilizações em alguns setores da economia. Vamos ouvi-lo. O comércio varejista não essencial vai estar proibido no atendimento presencial, mas permitido no formato de comércio eletrônico e de teleentrega na bandeira vermelha. Então poderão operar, ter operações no comércio varejista não essencial, o comércio, na forma ampla como nós conhecemos, no formato de comércio eletrônico e de teleentrega. O comércio de combustíveis também aqui houve um pedido e nós estamos dando um maior teto de operação na bandeira vermelha e na bandeira preta para o comércio de combustíveis. Na educação, estamos colocando a permissão de estágio final obrigatório para estudantes na área da saúde, na bandeira vermelha e preta, inclusive no técnico concomitante, para aquelas áreas da saúde, o estágio final obrigatório permitido. O que é compreensível, e no caso das academias e clubes, a mudança de redação no modo do atendimento. Ao invés de nós termos o atendimento individualizado coabitante por ambiente, na mesma forma como está na capital, atendimento individualizado coabitante no mínimo de 16 metros quadrados por pessoa. E para a gente fechar esse bloco, então, aqui sobre as bandeiras, que estão regendo agora todas as atividades econômicas aqui no Rio Grande do Sul, estamos com a Lena Caetano ao vivo aqui trazendo esses detalhes. Lena, traz para a gente, nos atualize sobre os números do coronavírus no Rio Grande do Sul. Ok, Daniel, para isso eu chamo uma cartelinha aí para o pessoal acompanhar melhor sobre os casos Covid no Rio Grande do Sul. 23 novos registros de óbitos na última contabilidade do governo do estado, com um total de 582 casos. 436 novos casos surgiram, com um total de 25.659 casos confirmados no estado. 83% a taxa de recuperados, 21.303 pacientes, e a taxa de ocupação dos leitos de UTI permanece atualmente em 71,3%. Antes de encerrar, Daniel, um destaque especial, um sinal de alerta, na verdade, com relação à capital gaúcha, Porto Alegre, que na última semana, nos últimos 7 dias, teve um aumento de 38% na ocupação de leitos de UTI. Sinal de alerta, preocupação das autoridades em saúde, que já estão providenciando um incremento em novos leitos, mas, ao mesmo tempo, pedem à população e divulgam que, se a população não colaborar com o distanciamento social e a situação piorar, aí sim corre um sério risco do sistema de saúde de Porto Alegre entrar em colapso. E o problema é justamente que quem vai para um leito de UTI vai ficar aí no mínimo 2 semanas, 15 dias, é o que os números têm demonstrado, a situação, o dia a dia tem demonstrado. Então, quando a gente olha apenas para 38%, pode assim, não faz tanto sentido. Mas é que é apenas coronavírus, sem se tratar aí, sem citar números de outras questões que normalmente geram ocupação dos leitos também. Lena, obrigado pelas informações, boa tarde para você. Boa tarde, Daniel, boa tarde, amigos, até a próxima.